apaixonada pelo esporte, sejam bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte SCS. E antes de a gente começar, de eu apresentar aqui, eles falam que eles são meus filhos, tá? Mas antes de apresentar meus filhos aqui, não esqueçam de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, nos seguir tanto no Instagram como no outro negócio lá, que agora eu esqueci o nome, no YouTube, isso. E assinar e ligar o sininho, porque o sininho você vai estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui no nosso programa, tá bom? Hoje vocês vão conhecer dois amigos de muito tempo. São dois advogados com muito orgulho, que eles são formados porque eram profissionais do judô, porque defenderam São Caetano do Sul aí por vários anos. E todo mundo sabe que eu conto essa história sempre. Para defender São Caetano, tinha que ter faculdade, tinha que cursar e tinha que se formar. Então, estão dois exemplos aqui disso aqui. Nosso tema central hoje será lutas. Nosso podcast recebe o Dr. Cláudio Roberto Lopes de Faria, o Claudião. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui participando desse podcast. E junto com ele, o Claudião, ele é mais velho, não é que o Claudião, o Alfredão, e não é que ele é mais velho, quando eu conheci ele era um magrelinho, pequenininho, moreninho, pequenininho, assim, com as pernas que dava dois corpos, até tinha dois corpos de perna só que ele tinha. E pensa no moleque chato pra treinar, mano, pensa no moleque, era o Alfredo, doutor Alfredo de Araújo Melo. Seja bem-vindo, Alfredão. Marquinhos, prazer estar aqui, um prazer estar nesse podcast, com o pessoal que está ali assistindo e, como sempre, estamos aqui para tentar contribuir, falar um pouquinho do judô, falar um pouquinho das nossas histórias e já adiantando da importância do judô na nossa fundamentação jurídica, do nosso dia a dia, que isso é o mais importante. E é muito bacana isso aí. Gente, eu vou ficar falando 2 horas, vou fazer a apresentação dos meninos aqui, tá? O Cláudio é advogado, faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu. Ex-atleta de judô, com trajetória esportiva iniciada aos 10 anos no basquete. Você é jogador de basquete, Claudio? Então, eu nasci em São Caetano, mas depois meus pais tiveram que mudar para Diadema por causa da situação financeira. E lá era uma cidade, um bairro muito violento, né? E minha mãe, com medo dos filhos ficar na rua, tinha igual São Caetano um projetinho esportivo, falou assim, não, tem vaga no basquete, você vai fazer basquete. Mas vai jogar basquete. Fiquei 2 anos treinando, odiava. Aí depois do basquete, né? Continuei e eu vi que tinha aula de judô ministrado pela Quase prefeitura. Quase virou Michael Jordan. Aí fui para aula de judô lá na escolinha de Diadema. Né? Escolinha esportiva da prefeitura. Aos 12 anos passou a se dedicar ao judô, modalidade em que obteve resultados em nível estadual e nacional. A partir de 94, passou a representar a cidade de São Caetano do Sul em competições oficiais. E paralelamente ao judô também praticou jiu-jitsu, pratica até hoje, não praticou, pratica até hoje, sendo atualmente faixa preta de judô e de jiu-jitsu. O desempenho esportivo lhe garantiu bolsa de estudo para a graduação em Direito, formado em 1998, aprovado no exame da OAB em 2000. Atua como advogado desde então, reunindo vivência prática no esporte, conhecimento técnico e capacidade analítica, com perfil ideal para comentarista esportivo e análise de histórias de vida do esporte. Você viu? É bonito falar os negócios aqui, não é, Claudião? Alfredo iniciou o judô em 1978. Olha, Claudio, eu achei que eu era velho de judô, velho. Comecei a fazer... Tinha 4 anos. Quantos anos você tem hoje? 52. 52. Eu comecei a fazer judô em 70. Tá vendo? Quase. E você em 78. É ali 8 aninhos só de diferença. É uma vida, 50... Eu tenho 50 anos, você tem quase isso.
Ele quase nasceu no tatame, né? Não é? Porque era só 4 perna, anos. né, bicho? O Alfredão era só perna, bicho. E ele era muito duro. Você olhava ele magrinho, tudo, e falava assim: vou arrebentar esse É magrelo, o vou que eu jogar pra falei. cima. Mas ele fincava no Magrelinho, chão, levinho, eu duro. falava assim pra ele, eu falava assim, eu pensava, né? Eu vou fazer um ultimato aqui, por você levantava a perna no telhado e só levantava a perna junto, assim, não acontecia nada, não é? Alfredo iniciou em 78, é faixa preta terceiro dan, da Federação Paulista de Judô. Alfredo já representou o judô paulista em várias competições, conquistando diversos títulos municipais, regionais, estaduais, com destaque para os títulos de campeão paulista, além da categoria Master. Foi campeão brasileiro, terceiro colocado na Copa Kodokan, terceiro colocado no Campeonato Internacional de Berazateg, na Argentina, vice-campeão sul-americano estudantil e quinto colocado no Campeonato Mundial Master, realizado em São Paulo. Foi também campeão paulista universitário, essa eu lembro, hein? Tendo também sido campeão por equipe, representando a Associação Desportiva São Caetano. Conquistas que ele sempre ressalta e que foram alcançadas com o trabalho coletivo da equipe, sempre sob a liderança do professor Marco, eu mesmo, junto com o professor Mário Totsui, técnico à frente da equipe, que eu era técnico. Para ele, o judô sempre representou não apenas a prática esportiva de alto rendimento, mas uma formação baseada na disciplina, no respeito e na excelência, valores que carrega em toda a sua trajetória esportiva e pessoal até hoje, né? Advogado há 26 anos e atualmente é vice-presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, subseção de São Caetano do Sul. Atua também como advogado do convênio de assistência judiciária firmada entre a OAB São Paulo e a Defensoria Pública, com experiência em diversas áreas do direito. Atualmente treina jiu-jitsu, sendo atleta registrado oficial na Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Resultados de competições da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Circuito Paulista 2015, primeira etapa, terceiro colocado na chave absoluto, representando a equipe Infight Jiu-Jitsu, campeão paulista 2015, 22 e 24 e vice-brasileiro de 2010. Aí vai embora, gente, tem vários outros títulos, mas quero que pedir a gente para a gente, vamos seguir com as perguntas e depois nós vamos colocar para vocês aí todos os títulos aí vão aparecer para vocês aí, tá bom? Ou você acessa o nosso Instagram, que vai ter tudo certinho lá. Beleza? Seja bem-vindo, Alfredo. Obrigado, Cláudio. Gente, para quem não sabe, os dois começaram com a gente. O Cláudio veio. Agora eu vou fazer as extras apresentações. O Alfredo é que eu falo. Conheci o Alfredo, eu treinava na General Motors com o Sensei Wagner Vettorazzi, né? Exatamente. Acho que antes até nós começamos a treinar com o Yukio, O Sadal, depois o Wagner. O Sadal, depois veio o Wagner, que era atleta junto com a gente, permaneceu o Wagner, né? Conheci ele lá com 5 anos, atleta muito dedicado, e o judô fez parte da criação, tanto da criação cultural, a criação dele, o caráter dele, que se tornou um advogado, se tornou principalmente um homem do bem, que só sabe trabalhar e cuidar de tudo pessoal lá de trás, tá? E se formou por causa do judô. O Cláudio veio de Diadema, puta de um atleta que era cotado para ser um dos melhores atletas aí de todos os tempos no peso dele, peso médio, meio médio, né? Médio e meio médio, né? Isso. E infelizmente uma lesão no joelho, onde ele rompeu todos os ligamentos,
atrasou um pouco a equipe, atrasou um pouco os resultados, né, Cláudio? Mas se isso não tivesse acontecido, tinha certeza que ele hoje faria parte do hall dos medalhistas olímpicos. Não é isso, Alfredo? Você acompanhou Com ele, toda né? certeza, Marquinhos. Assim, o pessoal que está assistindo, né? O Cláudio teve uma trajetória muito brilhante no esporte. E, infelizmente, uma lesão atrasou bastante, mas, acima de tudo, já dando ênfase no que você está comentando, mas nós tínhamos que era, como você sempre comentava, o plano B. Porque a carreira esportiva iria passar, mas o mais importante era também estar ali da mesma forma de dedicação nos estudos. Tinha Então, que ter o foco para você ter o plano B, que eu sempre, Sim. isso mesmo, eu sempre falei do plano B, né? Que a vida de atleta, gente, é 10, 15 anos, não é mais que isso, não. Primeiro que a profissão que nós escolhemos, o esporte que nós escolhemos, se você falar, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar muito bem com o judô, isso não existe, nunca existiu, nem lá atrás, nem hoje em dia e nem no futuro, você não vai acontecer, tá? Não é um esporte que nem no futebol, o cara vai lá, se destaca, ganha um dinheiro, acabou. E a vida do atleta de judô é 15 anos. Você começa, você entra no auge ali, se bem que no auge, eu vou colocar 7 anos. Você não consegue passar dos 7. É 15 anos ali em cima, mas auge, eu acho que é 7 anos, né? Raramente é um ou outro que consegue ficar Ficar um pouco mais que aqueles tempo, muito né? fora da curva, né, Cláudio? Porque assim, ó, igual eu lembro que eu tive contato com o Aurélio, tive contato quando ele teve em São Caetano, e um pouco depois. Ele é a pessoa que foi campeão mundial júnior. Aí quando ele foi lá para a competição, ninguém acreditava nele, fez final com o japonês, ganhou do japonês e foram tocar o hino da pessoa que foi campeão. Não tinha lá, não era mídia igual é hoje, você joga na internet, não tinha. Então o pessoal teve que cantar o hino nacional. Então que ninguém acreditava que ele seria campeão ou qualquer outro brasileiro chegasse uma final olímpica, né? E o Aurélio foi campeão mundial júnior e depois ele continuou assim por bastante tempo medalhando internacionalmente e até no Brasil. Mas ele é um dos poucos casos que teve uns 15 anos de auge. Que todo mundo fala não, assim, mas nós não conta nos dedos, né? Ó. O Aurélio foi um, eu acho que o outro, o Thiago Camilo, também foi outro que ficou bastante que o Thiago também tempo. começou cedo. Você deve saber melhor que eu. Acho que ele medalhou com 17 anos, não foi? Ele foi novinho, Com 17 para 18. Isso, foi a primeira medalha dele, vice-campeão olímpico, né? Sim, ficou bastante tempo. Foi na mesma Olimpíada que o Honorato. Os dois. Mas mesmo assim, né? No caso do Honorato, ele foi vice-campeão e depois nunca mais nada. Acho que ele chegou no auge ali, depois fez até mais uma Olimpíada, mas... O pico dele foi aquele. Foi nessa Olimpíada de Barcelona. Não, Barcelona foi o Rogério Sampaio. Foi Atlanta. Atlanta. Ou foi Austrália? Eu não lembro se foi. Eu não lembro também. Eu sei que foi os dois. Eu acho que foi Sydney. Sydney, isso aí mesmo. Sydney, né? E ele chegou lá e depois ele teve um campeonato mundial que ele classificou também. Mas depois, igual a gente falou, aquela foi o auge, o pico da carreira dele. Então, eu falo assim, o Aurélio, o Thiago, aí um que ganhou muito, teve até com nós aqui num dos programas passados, que é o Walter Carmona. E esse ficou a vida inteira, né? Muito, acho que um dos mais longínquos. O Carmona. Sim. Que se dedicava muito, né? Exato. E o Carmona. E o Carmona, que falar, a gente fala muito de Aurélio, mas o Carmona... A hora que eu li aqui, ninguém tem o tanto de títulos internacionais como o Carmona, inclusive medalhista olímpico. Sim. Acho que ele foi terceiro. Ele foi... 84. 84, isso. Los Angeles, né? Los Angeles. E assim, o Carmona, ele entrou no judô numa época que o judô era meio apagado, não era tão divulgado assim, que foi igual quando você começou nos 70. Não existia. Eu não sei de onde meu pai tirou. Na verdade, eu aprendi. Sabe como eu fui? Meu pai foi advogado do meu sensei, que era o Mazola, Neville Ivanov, Mazolinha. Foi advogado num negócio que teve da academia que ele tinha. Aí ele, sem que ele falou assim: não, vocês vão fazer judô lá com o Mazola. Ele colocou nós em 1970. Eu não sabia nem o que era, né? Exatamente. E eu também, quando comecei no judô, eu não sabia, eu falei, mas não tem soco?
não tem chute. Mesma ideia. É, Não, e uma coisa assim que para um moleque de 5, 6 anos, que nem nós começamos a fazer lá atrás, era uma coisa que absurda. Poxa, caramba, eu nós vou temos ter- que fazer essas coisas, tem que ficar quietinho, não pode fazer tudo, muito respeito, muita... Exatamente, Marquinhos. Né? O judô, assim, né? Não tenho acompanhado tanto, mas nós percebemos que mudou muito. Porque na época que nós começamos, a colônia japonesa era muito grande, então era uma hierarquia, não que não tenha hoje, mas era nitidamente militar. Você não podia nem Era respirar. bem isso mesmo, bem militarzão mesmo. Você não podia nem respirar, é aquela coisa. Nós entrávamos e ia por osmose, né? Cumprimenta, senta ali, E acabou. E não... conta até 10, você ia aprendendo porque o outro falava, bem diferente da realidade de e hoje. assim, Não menosprezando os professores antigamente, não nada disso, longe disso, mas era muita coisa empírica, que um professor aprendeu com o sensei dele, o sensei E dele veio foi trazendo, agora que teve uma mudança muito grande, mas eu lembro que nós não podia falar. Eu lembro sempre, Exato. que moleque novo, né, fazia um pouco de bagunça, voava taco, voava fachada, voava as coisas. Keikotsu. Keikotsu, o coque na cabeça. Um croque na cabeça e até Shinai. o Shinai, né? Eu lembro, Sim. tomou umas pauladas daquele bambu lá. Só que não reclamava e Não. aprendemos muito. Sim, agradecemos. e você por queria- Agradecemos você por queria isso. fazer parte daquele time, né? Falei assim, não, se eu tiver que ficar calado, fazer parte desse time, eu vou ficar. Se eu tiver que ficar de perninha trançada, entrar 1000 golpes, eu quero fazer parte desse time, eu vou fazer. E os treinamentos, né, Cláudio? Os treinamentos que tinha, era você ficava bom ali, porque era tudo naquela 2 horinhas de treino que fazia. Você fazia parte física, fazia as lutas, fazia os randores, fazia os chiais, né? Sim. Pancadaria para todo lado, você saía de lá morto, todo ferrado, dolorido, mas feliz, né? Feliz. Sim, Feliz. esperando o corpo se recuperar para você voltar depois. É. Assim, eu quero estar aqui de novo. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Aurélio, o Thiago, o Carmona e um que nunca treinou na vida e que sempre se deu bem, bicho, mas não treinava, que é o Castropil. Castropil. Não é verdade, Castropil gente? O Castropil é o- não treinava e sempre se deu bem nas competições, ia bem, né? Não treinava comparado com os outros, né? Não, Assim, lógico. porque Era o mínimo dos esforços, né? E o Castropil também. Imagine se ele treinasse certinho. E o Castropil também tinha a situação dele que ele fazia medicina na época, né? Então, mas aí tem uma justificativa. Ele fazia Fazia medicina no auge dele, fazia tudo, né? E eu lembro da história que ele ia treinar, certo que era naquele período, ele falava que até um pouco egoísta. Ele falou assim, não, eu quero treinar só com gente mais forte que eu, mais duro, porque eu não tenho esse tempo. Se eu queimar esse tempo, vai me fazer falta lá na frente. E ele gostava de treinar O Carmona comentou que os treinos lá em Santa Cruz, que ele acho que ele estava terminando o Carmona e o outro estava em Castropil ascensão. chegando. Ele para baixo, um subindo e outro descendo, né? E que o Castropil, ninguém colocava a mão no kimono dele, né? Sim, era coisa medonha. Só quem viu o Castropil. Eu cheguei. Castropil, o Yukio, o próprio Mário Tutsui. Havia as competições deles, era outro tipo de judô, né? E o Castropil, eu lembro que teve uns jogos abertos, né? E o Castropil acho que já tinha ido para a Olimpíada, não tinha classificado, mas ainda estava bem. E tinha um outro atleta de Santos, que uma época eu torcia São Caetano, o Daudi. O Daudi era muito forte, estupidamente forte, tecnicamente, uma explosão muscular incrível. E eu lá assistindo, eu falei, nossa... Você bateu ele também, não bateu? Você deu um pau no Daudi, não lembro. Ganhei e perdi dele, né? E eu lembro que estavam os dois competindo e o Daudi carroçando o Castropil. Não tinha jogado Ippon, mas jogou uma vez, jogou duas. Eu falei, nossa, Castropil não vai dar. Aí, de repente, do nada, o Castropil vira um Koshigurumo, joga, cai de Ippon, e põe ele comemorando, aí depois o Daudi levanta, olhando a mão. Os dedos quebrados. Quebrou o dedo, Eu não, lembro relaxa, disso aí. não, eu quebrei o conserto, vai no meu consultório. Foi, ele hoje é um dos referência na ortopedia, né? Ele é referência. E né? ajuda muito o atleta também. Até ele tem hoje, a clínica dele, ajuda muito o atleta. que nós O nego estávamos vai lá, os que não tem condição, tudo Sim. na faixa. Então, que nós estávamos comentando, né, Marquinhos? O Castropil, ele, um atleta nível olímpico, nível mundial, estudou medicina e o judô está incorporado dentro dele, porque até hoje ele ajuda quem tem necessidade, não só o pessoal do judô,
literalmente de agregar, né? Que o judô, muita gente, quem não praticou judô não entende isso, que a gente se mata no tatame, se matava no tatame, mas acabou ali, cada vez aumentava o vínculo de amizade. Né? E a gente fala judô porque nós fizemos, mas é as artes marciais asiáticas, né? O judô, o Exato. karatê, o sumô. O sumô eu acho Sumô. que é até mais pegajoso que o próprio judô, né? Exato. Eles têm aquele negócio. Hoje, um atleta de sumô de alto rendimento, de campeão lá no Japão, é uma celebridade, né? Sim, exato. E o, É uma coisa que e nego o leva sumô, como um jogador, como o Pelé. sim, sim. E o sumô é meio que, entre aspas, um pouco religião, né? Eles têm Também. aquele negócio. É. E você falou do sumô, aí eu só complementando, eu comecei em Diadema na escolinha, aí meu professor treinava em São Bernardo no clube da Volks. Aí eu falei assim, ó, vai treinar lá. Aí ele me levou pra lá, aí eu consegui uma bolsa e fiquei treinando lá, né? Aí fui crescendo, aí acho que com 14, 15 anos, tinha um pai do outro menino que treinava lá. Eu acho que inclusive foi vereador em São Bernardo, o Jorge Ebara. Ah, o Ebara, eu lembro. Ebara também ele lutava bem, O Ebara, hein? filho dele era uma sumidade também, né? Formou em medicina e agora trabalha nessa área. Aí o Jorge Ebara, o pai, falou assim, ó, ele amava artes marciais. E tinha um filho Kleber, que era mais magrinho, né? E tinha o Qual que Yu, era meio leve era o Ebara e esse que você o falou que é o Kleber. médico. Eu lutei muito com ele. Isso, que ele era Nunca perdi para mais ele. levinho, era um menino duro. Meio médio, meio leve. Isso. Eu competi muito com ele. E tinha um irmão que Mas era esse eu uma, nunca perdi. Sim. tinha um irmão que era mais gordinho, o Yudi. Era uma bolinha. Pá, pá. Aí Ah, era um eu. bem parrudão, e Isso. aquele era forte também, hein? E o, Aliás, os dois eram e o pai fortes, né? chegava, o pai adorava artes marciais. Ele falou assim: Ô Cláudio, vai ter um treino de sumô lá em Santo André, vamos? Eu falei, ó, se eu pensei, sumô, não vou, eu não sei o quê. E eu cansado tal, tinha acabado de treinar judô no sábado, derrubado, né? Aí no outro sábado ele chamou de novo, né? Aí na hora de ir embora, comendo pastel e tal. Ele falou, vai lá, vai lá. Eu falei, ah, tá bom, você me pagou o pastel, eu fui. Aí eu. Foi treinar Por causa do pastel. por causa do pastel, Aí eu peraí. fui lá, era do antigo Celso Daniel, que hoje é Celso Daniel, que antes era o Duque de Caxias, que tinha o local onde o pessoal do sumo A treinava. praça lá, Isso. eu corri muito lá também. Tinha um Aí eu dojo fui ali. lá. Tinha, é verdade, Tinha um tinha um dojo, dojo. né? Aí Isso. Sim, ainda. eu fui lá, fiz um treino, eles gostaram de mim, não usava aquelas, a mawashi que eles chamam, Mauacha. não usava direto, você colocava uma sunga, um short por baixo, coloquei, treinei uma vez, aí teve um campeonato regional, eles me chamaram, eu falei, ah, tá bom, eu vou. Aí eu ia, né, aí meio que o pessoal via, eu era magrinho lá perto dos outros que eram maiores, aí chegava perto, me amassava, eu dava um coach, caía, o pessoal, nossa, o magrão aí é boa, né? Inclusive até viajei Ai, com eles, fui cara. fazer um campeonato paulista, mas esse aí não deu nada. Mas assim, sempre naquela comunidade das artes marciais, né? O pessoal gostava É muito. bem bacana isso que a gente fala do judô. O judô acho que é muito completo, porque você fala, você foi fazer o sumô, e depois, acho que nós três aqui, Sim. mais o Spadoni, nós fomos pro Gil. Sim, Porque Exato. quando começou aquela história de fazer o aprimoramento do chão, do Neuasa, do judô, através do Gil. Então, todo mundo migrou pro Gil. sim, Bicho, as competições que você fez, a gente socava todo mundo, porque saía de 2 pontos, né? sim. Jogava, puf, já saía de dois E outra pontos. coisa, né, Marquinhos? Nós pegamos uma época também que tinha muita ênfase, não tínhamos tanta habilidade como o pessoal do jiu-jitsu no chão, mas tínhamos uma gana e fazia muita ênfase no chão. Então nós conseguíamos nos virar. Então, fazendo uma comparação, né, nítida, o chão do judô também era, na nossa época, muito parecido com o jiu-jitsu. Não tinha chave de perna e tal, mas nós tínhamos aquela vontade de aprender, né? E literalmente nós pegamos uma época que o pessoal do judô literalmente acabava se virando no jiu-jitsu. A gente comentou. De fazer um pouco de Neuasa, né? Que é o chão, né? O chão, isso. E a gente ia treinar na academia de jiu-jitsu, nós não tinha tantas habilidades assim. Pegava o pessoal faixa marrom, preto, a gente Ué, literalmente. só que ninguém punha a cara com a gente, não. Eles até faziam, conseguia fazer alguma coisa, nós não Sim. sabia. Mas falar que nós apanhava Não, a gente- mesmo, não, né? a Porque gente- nós tínhamos uma base muito boa. tinha uma A base. base era forte, Sim. né? E nós, e o que acontece? E aquela coisa, e tínhamos aquela vontade. No outro dia nós estávamos lá para treinar, para aprender. É. A gente agregava muito isso. Eu posso até comentar que
salvo engano, foi em 95 que o Shigeto Yamazaki, lembra? Que eu, inclusive, fui competir pelo Clube Fórmula, que você me levou lá. Ah, nós íamos treinar na Fórmula. Isso. A gente treinava na Fórmula, ainda não tinha nem esse negócio de academia. Não. A primeira que aconteceu, essa academia grande, bacana, dos bacanas, foi a Fórmula lá no Shopping Eldorado, né? Exatamente. Nós íamos treinar lá com o Shigeto. Exato. Eu e o Ale, você e o Ale, o Alexandre. Lembro do Ale, magrinho também. Isso. Aí o que aconteceu? Que, inclusive, até que deu entre aspas, eu consegui começar a destacar um pouco mais, assim, foi nessa época que nós íamos treinar lá e a equipe de São Caetano era muito forte. Nós tínhamos muito... E eu fiquei um ano ali competindo pelo Clube Fórmula, que você me levou, apresentou pro Shigeto e eu fui contratado. Aí depois, isso foi mais ou menos 94, aí 95... época de vestibular, aí eu voltei para a São Caetano. Nós fizemos um treino bom lá, né? Que era o Shigeto, o primo do Shigeto, que era Fernando Yamazaki. Fernando Yamazaki, tinha mais dois lá, eu, ele, o Ale. Era pouca gente, mas o treino era danado, né? Forte, né? E o Shigeto era um competidor duro, muito forte, né? Eu falo até que às vezes o judô é um pouco ingrato, porque não chegou a medalhar na Olimpíada. E acho que era um dos que foi com mais oportunidade, chance de medalhar, de ser medalhista, né? Sim. Foi. E só complementando, quem está ouvindo, né, nós temos falando Castropio, Shigeto, Aurélio, que esse conhecimento, pessoas que, graças a Deus, eu tive sorte de ter conhecido, foi graças ao judô, porque o judô, além de tudo, como você sempre comentava, que nós, na verdade, éramos uma família só em casas diferentes. É bem isso mesmo. Em casas diferentes. Tanto que, até hoje, nós, né, da comunidade do judô, falam assim, olha, eu vou para Goiânia. Pô, tem fulano que treinou lá, liga para ele. 20 anos sem ver a pessoa, quando a pessoa liga e escuta que, pô, é fulano, é uma felicidade tanto lá como cá. Nós temos uma alegria mesmo. Nós temos isso, essa questão do... E o próprio esporte, o judô, me fala qual outro esporte que os grandes ídolos nossos, tá no mesmo dojo, tá treinando junto, você treina com ele, não tem aquela história de, porque eu sou bacana. Não existe isso, não. Nunca existiu e até hoje, acho que não vai existir dentro do judô, né? Não. Inclusive, teve uma época que o Rogério Sampaio ficou em São Caetano, né? Em 92, que ele foi medalhista. Ele foi medalhista em Barcelona. Sim, Aí ele ficou em São Caetano, aí depois ele voltou para Santos. E tinha um outro atleta nosso que era de lá, o Márcio Rebois. Aí o Marcinho foi campeão esse final de semana, vice-campeão. Nova York. Vice-campeão. Aí o Marcinho falou assim, tem treino bom lá em Santos, vamos? Bora, né? Aí chegava lá o treino, 3 horas da tarde, um calor trincando, né? Só complementando o que o Cláudio tá dizendo, porque nessa época, o que acontecia? Lá na universidade, nós estudávamos todos juntos, então era o Márcio Rebois, eu, Cláudio, Spadoni, Honorato, que o Menais Unido também estávamos todos nós na faculdade. Joseph, você, aquele Jorge. Então nós tínhamos o Shigeto. Então nós tínhamos um contato praticamente diário com todos nós. Dia. E essa história que o Cláudio está contando do Marcinho é até meio cômica, porque o que acontecia? Nós acabamos a 15 para o meio-dia, a aula, ele falou assim, ele era de Santos, estou descendo para Santos, vamos lá treinar. Então a gente tinha isso, essa coisa. Pegava o kimono e ia. Juntava todo mundo. E sabe que a gente fala que você vê como o negócio não tem frescura, não tem... fomos todo mundo era obrigado a fazer a faculdade. Com isso, nós montamos uma equipe, a melhor equipe do Brasil durante 4 anos seguidos, que era nós entramos lá, ainda era FEC, né? Unifec, eu entrei quando era FEC, é o último ano de FEC, depois Unifec, depois UniABC. E depois virou Anhanguera, tudo, né? Mas por 4 anos nós dominamos o cenário nacional aí da melhor equipe de judô do Brasil, né? E só complementando, salvo engano, foi o Pinheiros que trouxe o Elmont, né? Que era o holandês. O holandês que tomou o pau do Thiago. Exatamente, para ver o nível que nós tínhamos, que outras trouxeram para querer bater em nós aqui, não conseguiram. Trouxeram campeão mundial. Campeão mundial. Para tentar o que acontece, equiparar para conseguir nos ultrapassar, e não conseguiu. É isso mesmo. Ô, Ed,
Solta aí, senão eu não vou pagar vocês hoje, tá? Solta aí nossos apoiadores, faça favor. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mupark Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Ô Ed, nós temos que entrar nos assuntos aqui das viagens que nós fizemos, das competições que nós... Mas solta as fotos antes para nós aí. Sei lá, Alfredo. Esse daí foi, salvo engano, foi o Campeonato Paulista. Vocês têm hoje que era aquele por faixa, que era só faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Foi um paulista. Faz um certo tempo. Não tem mais, nem tem mais essas Ah, Marquinhos, essa foto aí eu lembro. Copa Universitária Skol. Tá lá você em terceiro lugar. Que, inclusive, passava até o comercial na televisão. Ah, tá vendo? Aqui eu tava comentando que na nossa época, Eu tava meio nervoso lá, que eu lembro disso aí. Eu perdi a semifinal numa bobeira tão grande. Perdeu uma bobeira tão grande, mas eu ia comentar que
que a nossa época, infelizmente, não tinha tanto vídeo, tanta imagem e tal. E aí ficou. E esse era um campeonato que, literalmente, era como se fosse um brasileiro. Era um brasileiro. Era um brasileiro universitário. Isso mesmo. Esse foi aonde, Alfredo? Não lembro, Marquinhos. Eu lembro que foi no... Teve um que era lá perto da Onde que Zona foi aquele Leste. que nós fomos viajar, que foi... Foi perto de Aparecida. Não, que nós pegamos a Castelo, não foi a Castelo? Onde que nós fomos competir, Alfredo? Que teve um acidente de carro? Puta, gente, volta um pouco aqui, espera as fotos, que nós temos que contar. Nós fomos competir, a equipe toda, arrumamos o carro, vamos competir, saímos na viagem. Não, a prefeitura foi o seguinte, salvo engano, acho que a gente tinha a Kombi e não tinha motorista, e você acabou sendo um motorista. Eu, além de tudo, sou motorista de Kombi também. Você arrumou uma Kombi que ajudou muito. Inclusive, a gente teve um período que teve para Bastos fazer cangueico, shot Não, gate. que isso, na verdade, a prefeitura, não. Eu comprei a Kombi pra gente usar. Isso. Eu comprei a Kombi para nós ir para cima e para baixo competir, não depender mais de prefeitura, que era chato ter que ficar pedindo. Toda hora pedindo ofício. Era o judoca móvel, lembra? O judoca móvel. Judoca móvel. É isso mesmo. O judoca móvel. Aí nós pegamos que estamos na estrada, na nossa frente aconteceu um acidente. Puf, bateu o carro, amassou tudo, quase, vixe, paramos para socorrer. E era uma moça, né? Sim. Era duas moças que estavam num dos carros, entortou tudo o carro. Eu lembro disso. Paralama amassado, amassou o para-choque, amassou tudo, o carro não andava. Aí o Claudião aqui, com essa a meiguice do Claudião, falou, não, vamos levar ela até o posto. Foi lá com a mão, já puxou para-choque, arrancou para-lama, arrancou todas as coisas na mão, fez o carro andar, ainda foi dirigindo o carro até o posto mais próximo. Tá seguro agora. Fez o carro andar porque arrancou o para-lama na mão. O para-lama na mão, velho. Você acredita? Arrancou, saiu o para-lama fora. Não, na mão. Na mão. Falei, olha que meiga, uma coisa meiga esse menino. Arrancou o para-lama na mão que tava batendo na roda, colocou no porta-malas e falou, agora chega até o posto. Ah, mas eu tô tremendo. Eu vou dirigir pra você. Já montou no carro e foi, acho que na cidade da frente, não lembro onde que foi dirigindo o carro da moça. Quase casou com ela depois, não, né? Também não. Conta essa história pra nós aí, não? Não. Nem telefone, nem WhatsApp, nada. Não tinha também na época conversa. Não, era só ligação 9011, DDD. Teve uma... Não, e depois nós falamos do Reboar. É que nós não vamos contar essa história aqui, mas nós fomos no Interef, alguma coisa assim, e fomos tudo nós. Acho que uma das primeiras competições da equipe. Exato. Aí, você lembra da história do caracolzinho? Nossa. Mas essa depois eu conto pra você, a história do Marcinho Reboar, do caracolzinho. O caracolzinho. O caracolzinho ficou assim, ferrou, velho. Você tava, não tava? Tava ele, o Spadoni, eu, o Alfredo, e a gente ficou num hotelzinho baratinho. Ficou num hotel lá no centro da cidade. Sim. Não, na verdade nós fomos pro alojamento, mas o alojamento era péssimo, muito tava ruim, né, que tinha gente tava que... deu enchente nos banheiros, muito ruim. Porque o que acontecia? Nós íamos competir no Interef, Interfi, jogos jurídicos, nós em todos. Mas o que acontecia? O pessoal da faculdade ia para curtir, para divertir. Ia para brincar. E nós íamos para competir. E nós tínhamos essa obrigação. Era muito diferente. Não, inclusive porque nós tínhamos, voltando, né? A questão da faculdade. Nós tínhamos bolsa, 100% ajuda de custo, só que se tirasse nota abaixo de 7, perdia a bolsa. A bolsa. Então não era não só o resultado. Então nós era extremamente focados. Inclusive tinha esse negócio, né, que bastante dos atletas tirava peso, tinha que baixar peso. E teve até, não sei se foi nessa competição ou se foi em outra, tava o Spadoni, o Cristiano Spadoni, um regime do caramba, tirando 5, 6, 7 quilos, e lá moado, quieto. Aí chegou um rapaz da faculdade, para com isso, vamos beber, isso não tem nada a ver. Ele, o quê, seu filho de uma boa mãe? Eu aqui passando fome. Eu lembro dessa história. Não tem nada a ver, some de perto de mim. Eu lembro. Porque era muito diferente mesmo, a nossa equipe das outras equipes. Eles iam lá para bagunçar, beber, curtir. Nós não. Nós tínhamos a obrigação, né? Era sério. E outra coisa que nós nunca perdemos
uma competição. Nós ganhamos todas, durante 4 anos, tanto Interef, Interfísio, Jogos Jurídicos. Acho que nós nunca fomos de medicina, porque não tinha nenhum estudante de medicina, nunca fomos, Medicina né? E não. também não tinha medicina aqui na FEC, né? E chegamos no que aconteceu. Eu lembro uma vez, acho que era 5 e pouco da tarde e tal. Aí você passou lá em casa e falou assim: ó, 7 horas nós temos que estar na Mauá. Tem competição por equipe, lembra disso? Lembro. Então a gente fala em tom de briga, 5 horas da tarde, aí teve que adaptar os negros por causa de peso, por causa de tudo. Exato. E nós fomos lá, tinha a equipe da Mauá. Acho que o Cláudio você competiu no pesado, não foi? Esse aí eu tava machucado, esse da Mauá. Ah, é verdade. Que aí chegou lá o Oswaldinho, lembra do Oswaldinho? Ficou bravo pra caramba. Não, mas nós estamos inscritos, nós vamos competir. Fomos lá e batemos em todo mundo. Acho que era Mauá, FEI e nós fomos para a UniABC. Nós fomos pela Unia, já era a UniABC. Já era a UniABC, então, nós tínhamos esse compromisso. O pessoal fala mais honorado, o pessoal fala muito dessas pessoas que tinham um nível olímpico, mundial, mas tinha um campeonato na esquina, modo de dizer, nós estávamos lá. Puta, Alfredo, Cláudio, eu parei um pouco antes, mas competi nisso aí. Depois vinha o Chigueto, que lutava por nós. O próprio Henrique, acho que no último ano ele lutou por nós. O Giorgito, o Joseph. Olha que equipe, velho. Equipe Tinha lugar que nós chegávamos para competir, os negros não iam embora. E, inclusive, Não é brincadeira, é verdade. Nós chegávamos para competir nos universitários, o pessoal tirava o time e ia embora. Inclusive... ou não competia, ou até fazia os individuais por peso, de peso a peso, mas a equipe eles tiravam o pessoal, porque nós já vamos disputar segundo. Inclusive, teve um período que tinha tanto atleta, muito atleta de nível bom, que seu pai falou assim, ó, seu pai é do interior, você também falou assim, ó, vai ficar a equipe tal em São Caetano, equipe tal vai para Matão, e a outra equipe... Que nós, Cláudio, nós fomos competir por Araraquara, por Matão. Então. Não, é verdade mesmo. E eram regionais diferentes, nós ganhava todos, né? Ganhava aqui, ganhava lá na Alta Araraquarense, ganhava na Alta Mogiana. Não era fogo mesmo, eu ia falar, não era foda porque nós era foda também, mano. Nossa, dá orgulho de lembrar disso aí, né? E só complementando, nós estávamos comentando que você sempre ajudou a gente, do Judoca Móvel. Aquele era legal. Que o Judoca Móvel, para que o pessoal imaginar o que acontecia, era uma Kombi, aonde nós apelidamos de Judoca Móvel, por quê? Porque se tinha que ir em campeonato regional, ia naquela Kombi. E a Kombi, acho que cabe 8, 9 pessoas. 10 pessoas, né? Não, mas nós conseguimos colocar 15. Colocamos 15, 15, e assim, do peso pesado até o super ligeiro. Se a Kombi capotasse, não amassava, porque estava compacto de tanta gente ali dentro. Teve uma outra... Não, aí, você vê, e nós era meio radical algumas coisas, né? Eu lembro 2 vezes, nós estávamos falando agora há pouco, nós fomos fazer uma seletiva 2 ou 3 anos seguidos, e eu e o Alfredo, né? Vamos lá no Rio de Janeiro, na Lagoa Rego de Freitas, na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, né? A gente competia lá. Gente... E antes era assim, vamos fazer, tinha as seletivas para o Campeonato Mundial, ou seletiva para as Olimpíadas. Nós fomos numa do Mundial e numa das Olimpíadas. Era uma coisa muito diferente, porque podia pegar, na época, o Rogério tinha acabado de ser campeão olímpico e foi disputar a seletiva. Se ele pegasse, como nós falamos, um carregador, um peão de rodeio, um negro lá mais fortão, podia ganhar dele e podia ir para a Olimpíada. Podia até machucar também. Foi o que aconteceu com o Cláudio. Exato. Numa das competições que ele foi, pegou um Zé Bagre, um bagre lá, caiu em cima do joelho dele, não é? Exatamente, porque naquela época, isso está falando 95, 96. 96. 96, a CBJ lançava seletiva dia tal. Seletiva aberta. Né? Seletiva aberta. Ia qualquer um. Vai quem quer. Exatamente, não tinha ranking. Você podia chegar, tá num dia bom. Você só chegava antes e colocava o pet no kimono. Exatamente. Tinha que pesar num dia antes, deixava o kimono para eles costurar o pet do patrocinador da confederação, o seu você não podia usar nunca, não pode até hoje, né? E competia no outro dia. Inclusive, teve uma seletiva que nós fomos, que
as lutas eram de manhã e as finais eram à tarde. As finais eram Aí tarde. que, inclusive, eu lembro até... Foi da Olimpíada. Nós classificamos na parte da Isso. manhã e fomos para a final, mas depois apanhamos que nem cachorro. né, Exatamente, velho? mas a gente comentava, falou assim, e aí, quem foi? Ah, eu não sei, só sei que de uns 3, 4 ali, que eu sei que os caras eram fortes e perdeu a vaga. Foi. Aí depois Foi começava a mesmo. funilar e começava a ficar mais difícil. Mas, assim, de qualquer forma, nós estávamos Nós participando. participamos de 3 delas. 3 Acho que delas. 2 para Dois Mundial e mundial um e na uma Olimpíada. E assim, e para ir para essas seletivas, o calendário nosso sempre foi complicado, diferente do europeu e do mundial, porque as nossas competições internas, paulista, brasileiro, acabava em outubro, mais ou menos. E a seletiva para o Mundial Olimpíada era em janeiro. Então, a Não, já gente. cheguei a fazer em dezembro, entre É. Natal e Ano Novo. Então, o cara tava ali querendo parar. 27 de dezembro. Exato. O cara querendo parar de treinar, descansar um pouco, uns 10 dias, mas se quisesse essa seletiva não podia, tinha que continuar treinando. Ó, escuta aí. Aí nós fomos nessa seletiva e precisava perder 5 quilos, 6 quilos na semana. Nossa, que raiva, bicho, que raiva que eu tinha da Alfredo. Esse magrelo aí não precisava perder peso, nunca precisava perder peso, velho. Tava sempre no peso. Aí eu falei, Alfredo, vamos correr ali. Nós fomos correr na hora. E corre. E ali, aí passou no McDonald's, ele falou, peraí, vai indo aí. Foi a hora que volta, ele volta com 2 hambúrguer na mão, eu correndo pra perder Ele peso e ele comendo. comer os 2 Big Mac. Mas eu acho que foi isso que incentivou o Marquinhos, de tanta raiva. De raiva, mas Pra bater o peso. Eu com uma fome dos infernos, mano. De E ele ma- comendo com o saquinho correndo comigo. Mas pelo menos foi campanheiro, né, Alfredo? Não, mas Pelo quem amor, foi mas quem não companheiro. pegou o Marquinho competindo, ele tinha uma tática. Parecia mais ou menos aqueles filmes de luta livre, de rock balboa, que tava apanhando, ele ganhava. Aí eu lembro até hoje que ele tava Eu demorava pra pegar no tranco, é verdade. ele tava lutando, putz, na época tinha Cocá e o Cu, o Marquinhos tinha tomado 2 Cocá, tinha tomado o Cu, eu falei, pô, Marquinhos, tá acabando a luta. Só quem viu, ele pegou, fez assim, aí o cara veio, pô, ele deu um tomão na guerra, que não conhece um balão, pô, o cara caiu na outra área. Eu lembro, foi contra o Paulinho, o irmão do Oswaldinho, isso aí, É. classificava pro Paulista. Exato. Era o interregional classificava pro Paulista. E eu tava perdendo aqui. Eu falei, pô, será que eu não vou esse ano? Eu falei, peraí que eu vou tentar uma coisa. Puf, Mas teve Pegou. também, que inclusive ele foi vice no Mundial Militar, que era de Santos. Ah, não, foi Deus. sei quem que é. Não era de Santos, era o. Ele era do litoral, ele era o... Tem o Ari. O Ari. Ari, Essa eu lembro. Nossa, aquilo me deu uma raiva tão. Eu nunca fiquei com tanta raiva. Eu acho que foi uma competição que eu fiz que o pico de adrenalina bateu tão alto, velho, que ali. E ali, para ir para a Olimpíada, que o Rogério foi. 92. Que ele foi campeão, ele ficava ali nas competições regional, interregional e depois nesses outros, ele ficava se batendo com esse Ari. Era o Rogério Sampaio e o Ari se batendo ali. Puf, aí fomos no Clube de Regatas de Santos, né? Isso. Clube de Regatas de Santos. Santista. Teve numa dessas seletivas, aí era pule, né? Era pule. E depois sobrava uma pule que era 3. Ficou eu, o Rogério e esse Ari. O Ari, eu perdia do Rogério, mas ganhava do Ari. Aí teve uma competição que era para eu ter ido. Puf, eu tô lá lutando, batendo. E eu enchi o placar. Cláudio, eu enchi o placar. Eu devia ter uns 4 Cocá, uns 3 Yuko. E ali, aquele negócio. Aí eu, joguei. Do jeito que eu joguei, eu já caí com o Judigatame, né? Judigatame, né? A chave de braço encaixada. Puf, aí ele bateu. A juíza deu mate. Eu falei, porra, ganhei a luta, mano. Agora vai ser só alegria. Ela deu mate e deu hajime. Ela parou a luta e fez para voltar a luta. E faltava 20 segundos. Nem que quisesse, ele invertia aquilo. Ela parou a luta. Eu falei, não, ele bateu. Ela parou a luta e, puf, rançou com uma queima e me desclassificou, mano. Ah, aquele dia, mas eu fiquei bravo, velho. Depois me desclassificou, porque ela era lá de Santos, não, ele era de Santos também. Sim. O Ari é de Santos também. Porque E ela era atleta que treinava com ele, a árbitra que estava arbitrando. Não sei se estava, mas que aquilo, tinha nossa, interesses que pessoais. raiva. E se você falasse com o árbitro, Que raiva, volta nas fotos ali. faz com a já desclassificado.
Ah, lembra dessa foto, olha lá no Marquinhos? fundo, olha lá, tá Isso da- barbudo. Isso aí foi Quando nós ganhamos a faixa preta. isso aí foi no clube do Creua, Foi lá na na Prosperidade. Prosperidade. Foi o Prosperidade. primeiro treino depois que nós pegamos faixa preta. Exatamente. Você tá ali? Eu lá no sou o fundo, ó. primeiro da. Não sei do lado. Ele tá com o kimono mais escuro. Do lado Barbudo. Viu? É. Olha o Marcão lá. Volta essa foto um pouco aí. Marcos Olha o Húngaro. Olha o Marco Húngaro lá. Tava pequeno ainda. Aquele do Húngaro, como que chama aquele do lado do Húngaro? Aquilo era o Rochinha que tá ajoelhado. É. Era o Rochinha. Só comentando que é pra você ver. Nessa foto, o Rochinha se tornou papiloscopista perito da Polícia Civil. O do lado que tá bem atrás do Marcão, aí tem o Marcelo em pé ali, o Og. O Og tem o Og Christian, o Og também foi uma tristeza aquele tombo. Ele tomou um tombo no banheiro, o Og. Não, foi o Silton que caiu. Ah, o Foi o Silton, né? Silton. O Og é juiz de direito Então, hoje. Isso, Ele treina lá na judoca academia. e hoje ele é juiz de direito. É. E aquele primeiro lá de pé, Era o Jorjão. o Jorjão. Esse era um pedreiro, não O era? Jorjão era. Ele nunca foi bom de judô, mas treinar com ele era a pior coisa do Era mundo, leão Claudio. era leão de treino, né? Era. O Diogo, Wagner Vettorazzi. o Rubão, que olhava os cachorros, lembra? Lembro. E o que está do meu lado, como ele chamava Não. também? Wagner, não é? Não, era Não, o o Wagner Piffer. Vettorazzi. O Piffer. Ah, Piffer. É o Piffer. Esse também era um E xarope, né? o do lado do Monazzi. Wagner, ali onde tem o quadro, o alemão era o Goer, o Mattioli. O Mattioli surfista. Mattioli surfista. Você sabe que ele faz prancha até hoje, né? Sim. Ele faz prancha, É. faz prancha dos campeão aí, o caramba, prancha de surf. Exatamente. Pode mudar. Tempo bom, hein? Olha lá o Wagner Vettorazzi, você. Eu, Claudião, a gente, Olha o Claudião lá. a gente competindo, éramos em São Caetano, aquela história, mas estávamos lutando por Itu, porque nessa época Vai dividir as equipes para todo dividia mundo as equipes. competir, né? Exatamente. Já deu uma hora. Isso aí, você conhece esse menininho que tá no meu braço? É o Lucas. Sim, O Lucas, meu filho, olha o Lucas aí, ó. Lucas? é o É, Lucas. No braço do Gente, Claudião. essa é outra história boa, porque o Lucas treinava com a gente de moleque, mas ele dava tanta febre, mas tanta febre, que nós amarrava, tinha a faixinha dele aqui, nós punha uma outra faixa amarrada na faixa dele e amarrava no pé da mesa, porque não tinha condição, velho. Quando ele ia, não dava treino, porque ele atormentava tantas pessoas, mas atormentava tanto o pessoal que Ele era dava... 220. É. Vai. Quem que é essa? Isso aí é o que eu tô em pé. Isso aí eu não sei se foi uma competição que eu fiz com o Jorge. Então. Nossa, isso aí é lá no... Acho que é no. Não, é lá pro Ibirapuera, lá é sim, é no ginásio do Ibirapuera. Não, hein? Opa, Não sei se competição foi. grande. Isso aí deve ser paulista, alguma coisa assim, não é não? Olha o Beyond lá atrás. Foi uma seletiva em São Caetano. Um por equipe em São Caetano. Marquinhos. O Bacilar com a agasalho lá atrás, o Beyond. E a gente estava lutando a equipe, mas a O outra Beyond cidade foi eu não tenho. três vezes medalhista no Mundial Universitário, né? São O Caetano. Beyond foi e eu fui com ele para um mundial. Egito. No No Egito. Egito, é. Acho que foi em 95. Eu fui com ele para esse mundial. Deu um rolo esse negócio aí. Não, tá bom. E a equipe? Pelo amor de Deus. Como chama? Olha o menino de Santa. O que tá com o uniforme de Cuba ali, como que ele chamava? Sabininho. Pro outro lado, não. Ah, o Pessim. O Pessinho. Pessim. O Pessinho, do lado do Pessinho era aquele Salomão, aqui. Salomão. O Salomão. Jorgeton. Olha o Sabininho. Gente, o que menos, esse povo aí, os que menos ganhou foi campeão brasileiro, mano. Pelo amor de Deus. Ó, Essa foto. essa foi da viagem. Essa foto foi da viagem e depois essa foto virou pôster. Pôster não, outdoor Pessim, Claudião, eu, Alfredo nas costas, Honorato, Márcio. Márcio Rebuá e Salomão. Essa foto depois virou outdoor
que era UniABC, Unindo Unindo Talentos, que tinha isso mesmo. era Unindo Talentos, tinha Isso aí nós somos campeão brasileiro 2, 3 vezes essa equipe aí. Depois ele tá faltando o Jorge, tá Joseph. faltando uns 5, 6 Jorge, aí, né? José, Spadoni. isso aí foi no Salve. O Spadoni, tá faltando Spadoni, é Isso isso foi mesmo. na universidade, um pouco antes de nós embarcarmos. É isso aí, gente. Nós vamos ter que marcar outro programa, Sim. gente. Vamos marcar, porque faltou história. Faltou. Tem Muito mais faltou histórias. tempo, né? Tem bastante resenha. Não tem? Tem. Aí nós vamos falar, principalmente do Marcinho Reboar. E teve assim a história que a gente ia competir pela universidade, todo mundo passando fome e tal. E o quê? Brincadeira? Não, aqui é sério, eu tô passando fome, sai daqui. Aí teve uma competição que eu fui, era universitária. Fui eu e o Spadoni. A gente ficou alojado na casa de um amigo do Jorge, né? E naquela época eu tirei peso também. Eu tirei para 7,8 e o Spadoni para 7,1. Aí chegou no outro dia, né? Ele foi correr, a gente levantava cedo, corria para perder peso, para poder comer alguma coisa durante o dia. Eu correndo com ele e tal. Aí depois de meia hora ele para e vomita. Eu, caramba, você tá vomitando? Tô. O que é que você comeu? Você comeu alguma coisa e não me falou nada. O que é que você comeu? Você tá trapaceando. Não, não você tá comi. mentindo? Eu não É comi amigo, nada, não, cara. você tá zoando. No Ai, desespero. gente, mas era bacana. Nossa, era muito bacana. Lembrança que não volta, né? Claudio, obrigado. Eu que agradeço, Vamos marcar Marcos. outro dia, porque tem muita história do judoca Tem. móvel, né? Do judoca O Judoca móvel. Móvel tem muita história. muita história Vamos de contar bastante história. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Marcos. Com certeza vamos marcar outro programa. Já pode agilizar aí, viu, seu Marcelo, Deixa comigo. seu Edis. Obrigado e parabéns por tudo conquistado. Sei que vocês falam através do, mas a dedicação de vocês, o caráter de vocês, que hoje vocês são. Gente, se formaram advogados, gente, e hoje eles cuidam, além do dia a dia, eles que cuidam de todas as empresas da Runner, né? Eles são os advogados da Runner, eles que cuidam de todas as ações. Tudo que envolve departamento jurídico são os dois que cuidam, né? Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado pela presença. E Alfredo? Queria complementar, né, nesse gancho, que eu acho que o mais importante que o judô trouxe para nós foi essa união, essa amizade, como nós estávamos comentando, e acima de tudo, você, o seu pai, o judô em si, mas vocês foram fundamentais no sentido que nós tínhamos que treinar, mas acima de tudo tínhamos que estudar. E uma frase que eu não deixo de lembrar, nós estávamos, salvo engano, depois, acho que a foto passou, que eu fui até convocado para a seleção universitária brasileira, para circuito europeu, Hungria e tal, e que você comentou, não só para nós, o que acontece, que aquele que só treinava e não estudava, ele estava muito mais próximo de um animal do que de um ser humano. Que o mais importante era, nós tínhamos uma responsabilidade, tínhamos o que acontece, entre aspas, até um poder nas mãos, mas precisávamos saber lidar com isso, que o estudo era que era o plano B. Era o plano B. Que era o plano B, que você comentou, né? Que, na verdade, para nós era o plano A. Exato. A gente queria ver vocês saírem, fazendo judô, mas saírem de lá formados com uma segunda chance na vida. Sim. Não só através do esporte, mas com uma profissão realizada, formada, diplomada e tudo mais. Não é isso? Então, e só complementando, e assim, e aquela frase, não só para mim, mas para o Cláudio, para todos nós, trouxe um divisor de águas. Em que sentido? Falei assim, olha, isso daqui vai passar, mas vai passar a parte competitiva. Mas essa disciplina tal, isso é eterno. Então, muito obrigado, Marquinhos, muito obrigado a todos, né? Atualmente daquela época, eu digo você porque você estava à frente. A gente precisa marcar o outro para poder dizer como que era como o judô era tão, posso dizer, rudimentar, mas que você trouxe uma diferença. Mas isso a gente fica para o próximo programa, para o pessoal. É isso aí. E hoje, gente, não sei se vocês repararam, vocês que nos acompanham, nossos seguidores aí, que hoje, ó, puseram taça para nós. Olha aqui, ó. Ed, taça. Sabe por quê? Vamos brindar aqui hoje, gente.
Sabe por quê? Hoje é aniversário do nosso produtor Marcelo. O sofredor de bullying, corintiano sofredor de bullying. Então, parabéns, Marcelo. Obrigado. Parabéns. Ed, você já deu os parabéns pro sofredor de bullying? Então é isso, gente. Obrigado por nos acompanhar aí, tá? Não esqueça de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho para você estar sempre por dentro, tá bom? DNA do Esporte SCS, tanto no YouTube quanto no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.